Pai do Senhor Jesus, Deus abençoe vocês, graças a Deus que você está aqui. Espero que ninguém tenha ficado bravo comigo. Mandei um recadinho para vocês aí no meio da tarde, mas eu louvo a Deus pela tua vida. Eu louvo a Deus porque você é obediente. Graças a Deus. Que o Espírito Santo fale com você nessa noite. Geralmente, irmãos, quem é que está nos visitando aí? Tem alguém nos visitando hoje? Tem não? Sim? Tá? Esse aqui é. De vez em quando ali. Ninguém? Amém? Então tá bom. Deus é bom. Então, geralmente, na segunda-feira, irmãos, quando eu escolho um tema, é mais fácil, porque dentro do tema eu já sei o que eu vou fazer, e aí eu tenho que pesquisar só o que eu vou falar, né? Mas, só um aviso antes, tá bom? As crianças hoje estão aprendendo sobre a ceia. Então, as irmãs, com muito cuidado, com muito carinho, estão ministrando a ceia para as crianças hoje. Né? Não é o nosso costume, a gente entende que a pessoa precisa ter consciência do que está fazendo. Mas este mês aqui, como é o mês da Páscoa, a semana passada eles aprenderam sobre o lava-pés. Então, um lavou o pé do outro lá. Não sei se eles falaram alguma coisa em casa, mas hoje eles estão aprendendo sobre a ceia. Então, eu comprei mais uma caixa de cálice e as irmãs estão explicando para eles o significado da ceia e as crianças estão tomando ceia, viu? Então, se eles chegarem dizendo que já tomaram ceia, né, não, é só para eles aprenderem, tá bom? Então, e aí na segunda-feira, eu já começo a ouvir alguns vídeos, assistir alguns vídeos, ouvir pregação. Se eu estou estudando sobre um tema, então eu sempre tenho alguma coisa para ler. E aí é mais difícil e ao mesmo tempo é mais fácil, porque você não pode ficar repetitivo. Então, na segunda-feira eu começo. E eu já tenho algumas pregações prontas. E aí chega no dia de hoje, eu só me organizo. Mas hoje de manhã eu acordei, eu tinha um peso, né? Eu tenho perguntado a Deus se o Espírito Santo está falando com você. Eu tenho perguntado isso a Deus. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade para falar com as pessoas na igreja? As pessoas estão dando, eu estou falando. E eu queria ver resultados. Meu tempo não é o tempo de Deus, né? Então, às vezes, a gente erra. Mas eu estava perguntando. E aí eu quero começar a falar sobre evangelismo. O pastor Serginho vai vir ministrar aqui, vai falar sobre missões, sobre evangelismo. O pastor Clarismundo já esteve aqui falando isso semana passada, como é que é o trabalho dele, o que ele está fazendo. Então, eu tenho um objetivo. Mas eu entendo, irmãos, que a graça de Deus, a Bíblia diz assim, olha, e o Espírito Santo, o povo se reunia e o povo caía na graça das pessoas e eles iam se convertendo, o Espírito ia acrescentando a igreja. Eu tenho pedido a Deus que isso aconteça aqui, que isto aconteça aqui. Deus sabe todas as coisas, né, irmãos? E aí hoje de manhã eu acordei, né, eu fui dormir tarde e acordei cedo e aí dormi de novo, mas eu tinha um peso no meu coração e aí eu peguei tudo que eu estava falando e guardei e comecei a escrever de novo, né? Então, queria ministrar ao teu coração a respeito de fidelidade, de beleza, daquilo que o Senhor quer para mim e para a tua vida, amém? Então, abra sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 28. Êxodo 28. Bendito é o Senhor. Cadê a sua Bíblia?
Aleluias. Você está orando? Amém? Responde aí para você. Você está orando? Aí dentro do teu coração, seja sincero com você. Você está orando? Então eu vou para a segunda pergunta. Se você está orando, o que é que Deus está falando? O que Deus está falando? Às vezes eu pergunto isso no grupo do conselho de pastores. O que é que Deus está falando na nossa cidade? Pastor, me diga, o que é que você vai pregar hoje? Eu queria saber o que Deus está falando para a cidade de São Bernardo do Campo. Dá o tema, não precisa me dar esboço, nada disso. Dá o tema da tua pregação para mim. Nós tem um grupo de 79 pastores. E aí eu pergunto para eles, fala para mim o que Deus está falando com a nossa cidade, né? Eu quero te perguntar, o que Deus está falando com você, em específico, né? O que Deus falou com você esta semana? Se alguém perguntasse para você, ou se eu te pegasse aí assim em particular e perguntasse assim, ó, vem aqui, vem falar o que Deus falou com você esta semana, o que você diria aqui na frente? O livro de Êxodo é um livro que, basicamente, ele restabelece a ordem, a organização do povo de Israel. O povo de Israel foi para o Egito, ficaram um tempo lá no Egito como escravo. Deus treinou, porque eles precisavam trabalhar, né, na construção de pirâmides, de estátuas e de tantas coisas. O Egito era como se fosse os Estados Unidos hoje, né? Então, estes escravos, eles aprendiam como lidar com o corte de pedra. Hoje tem a serra, né? Você põe a pedra numa serra e ela corta a serra no meio, corta a pedra no meio, né? E naquele tempo, como é que era? Às vezes a gente vê os homens que mexem com mármore, né? Pondo aquelas ponteiras lá e bate na ponteira, a pedra quebra inteirinha, né? Como é que você lixa aquela pedra para ela ficar brilhante? Como é que você pule o mármore na época de Moisés, na saída do Egito? Mas eu acredito que eles aprenderam a fazer isso. Foi ensinado para eles a fazer isso. E aí, Deus treinou aquele povo para isso, né? Então Deus, ele começa falando com Moisés, para que o povo que estava lá no Egito voltasse para a terra deles. E ele disse para o povo, é uma terra que mana leite e mel. Uma terra boa, essa terra aí que o pastor Elton falou, a terra que a gente deseja, a nossa alma, mais do que o nosso corpo, irmãos, mais do que a nossa compreensão, a nossa alma deseja a Nova Jerusalém. Por quê? Porque nós desejamos voltar para Deus, viemos de Deus, então nós temos esse anseio. E a tristeza da humanidade hoje, irmãos, não é porque falta ali um propósito, a tristeza da humanidade hoje é porque lhe falta Deus. Então as pessoas ficam tentando buscar suprir essa necessidade com outras coisas pequenas, passageiras e tudo mais. Então eles tinham que voltar para essa terra. Mas lá no deserto eles tiveram que fazer uma parada lá e ficar uns 40 anos lá no deserto, né? Então Deus para Moisés e toda a comunidade que estava voltando para a terra prometida. E aí ele diz para o povo, olha, vocês vão construir um tabernáculo, vocês vão construir um templo para mim, um lugar de adoração, um lugar onde a minha presença vai estar, o lugar onde eu vou residir, e quando eu descer lá eu vou falar com vocês, e vocês vão ouvir a minha voz, e eu vou saber através dos sacerdotes as petições de vocês. Então, irmãos, eu acho que está incluso no que eu vou falar, né? A igreja, irmãos, é um lugar importante, apesar de muita gente aí dizer que
não é mais isto aqui, né? Não é mesmo, né? O templo do Espírito Santo hoje é aqui. Mas este lugar aqui, irmãos, a Bíblia conta uma história de que Elias foi enterrado, e aí jogaram um soldado dentro da cova. Eliseu foi enterrado e jogaram um soldado dentro da cova, na cova onde Eliseu estava, e lá dentro só tinha os ossos dele. E quando este soldado foi jogado lá dentro, só de encostar nos ossos de Eliseu, ele ressuscitou, por causa da unção que existia na vida daquele homem. Era só osso que estava lá? Era só osso que estava lá. Mas por causa da unção, aquele homem ressuscitou. Então, irmãos, eu entendo que em tempo nenhum, em momento nenhum, no seu pensamento, no seu coração, você deve desprezar a igreja. A igreja é a igreja hoje, aqui, neste momento, porque o povo de Deus está reunido. Tem pastores aí que tira tudo dos bancos aqui, monta academia de capoeira, faz sala de balé, faz um monte de coisa dentro da igreja, né? Mas quando a igreja está reunida em nome de Jesus, ali é a igreja, ali a presença de Deus está, amém? E uma coisa que nós podemos observar eu não li ainda o texto, né? Não li, né? Deus é bom, né, irmãos? Então vamos ler. Não dá para observar sem ler. Êxodo capítulo 28. Aleluia. Vocês também nem para avisar, né, irmãos? Aleluia. Êxodo 28 está escrito assim, eu vou ler 9 versículos, vamos ficar de pé. É muito texto para ficar sentado. Faze também vir para junto de ti Arão, o teu irmão, e teus filhos, e os seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdote, a saber, Arão e os seus filhos Nadab e Abiú, Eliezer e Tamar. Farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para a glória e ornamento. Falarás também a todos os homens hábeis, a quem é enchido o espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão, para consagrá-lo, para que me ministre o ofício sacerdotal. As vestes, pois, que farão são estas: um peitoral, uma estola sacerdotal, uma sobrepeles, uma túnica bordada, mitra e cinto. Farão vestes sagradas para Arão, teu irmão, e para os filhos que me oficiarem como sacerdotes. Tomarão outro estofo azul, púrpura, camesim e linho fino, e farão estolas sacerdotais de outro estofo azul, e o estofo azul e púrpura e carmesim e linho fino, retorcido, obra esmerada. Terá 2 ombreiras que se unam às suas 2 extremidades, e assim se unirá. E o cinto da obra esmerada, que estará sobre a estola sacerdotal, será de outra igual, de maneira obra de ouro, da mesma obra de ouro, e estofo azul e púrpura e carmesim e linho fino retorcido. Tomará 2 pedras de ônix, gravadas nelas o nome dos filhos de Israel. Amém. Meu Deus, nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Pai. Nós te bendizemos, Senhor. Nós te louvamos. Agradeça a Deus pela sua vida. Agradeça a Deus pela presença de Deus na sua vida. Oh Deus, nós queremos adorar o teu santo nome, Pai. Nós queremos bendizer o Senhor, Pai, porque o Senhor é fiel para conosco. Ó Deus, um dia o Senhor escolheu, o Senhor chamou, o Senhor deu uma experiência para cada um que está aqui nesta noite. Meu Deus querido, santificado é o teu nome, abençoa o teu povo, Senhor. Senhor, trata, Senhor, com os nossos corações, nós somos
tão carentes do Senhor, precisamos ouvir o Senhor falar conosco, Pai. Espírito Santo, o Senhor que fala conosco, nós te pedimos agora, Senhor, que o Senhor tenha acesso, Pai, ao nosso coração duro, ó Deus, e que consigamos compreender a Tua vontade, Senhor. Eu oro, Deus, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Bendito é o Senhor. Então, uma das coisas que eu vejo, outro dia me perguntaram, eu fui numa formatura de engenheiros, e a pessoa leu o texto onde o anjo do Senhor tomou Pedro pela mão e foi abrindo as portas. E ele diz assim, e a gente acha que portão automático é coisa nova, não é? Não é, coisa de estilista também é coisa de Deus, viu, irmã? Deus já trabalhou isso, e deu sabedoria. Quando você for orar, você ora o verso 3 aqui, olha, enchi de espírito de sabedoria para fazer uma veste sacerdotal. E se você procurar na internet, você vai ver que é uma riqueza muito grande, irmãos, muito grande. Se nós formos continuar lendo esse texto aqui, diz que nas pedras estavam escritos os nomes das tribos. Como é que você pega uma pedra preciosa, um diamante, né, uma talhadeira e uma marreta, e você talha, irmãos, o nome de alguém numa pedra que vai ficar aqui no peito? Que força que você precisa pôr para bater e fazer tudo isso. Mas Deus deu sabedoria para o homem fazer isso. Então, a riqueza de detalhes que Deus passa para Moisés quanto à organização das tribos. Olha, você vai construir o tabernáculo aqui no meio, e em volta vão ficar as tribos, né? E essas tribos, elas vão poder plantar, colher, elas vão poder, no deserto, como é que a gente faz isso? Hoje a gente pensa em tecnologia, né? Tem uma sonda que vai lá e fura 300 metros de profundidade. Aí como é que você cava um poço na mão, né? 50 metros de profundidade. Quando eu morava no Vale da Bênção, nós tínhamos que fazer fossa, porque não tinha esgoto lá no Vale da Bênção, então a gente cavava fossa. E a gente ficava 15 dias cavando um poço de 6 metros de profundidade, irmãos. Como é que você cava até achar água? Como é que você faz para a areia do deserto não cobrir aquele poço? Tinha toda uma sabedoria que só Deus podia dar, irmãos. Só Deus. E nós vemos na construção do tabernáculo, nós vemos, Deus separou uma tribo inteira, falou, olha, vocês não vão plantar, vocês não vão colher, vocês não vão ter trabalho, vocês não vão criar, vocês vão cuidar do templo, e as outras 11 tribos vão tomar conta de vocês, vão trazer comida, vocês vão se alimentar e vão ter as coisas mas vocês vão só cuidar do templo. Bendito é o Senhor, né? Então, a construção do tabernáculo, os sacerdotes, os levitas, as festas, Deus dá uma riqueza de detalhes. Se você for ler cada uma destas coisas que Deus diz para Moisés fazer, a gente vê que muitas vezes as palavras são meio truncadas, mas se você pegar uma linguagem mais facilitada, você vai entender uma coisa muito linda que Deus fez. E nós vemos que Deus Ele não deixou passar nada desapercebido, nada. O povo de Israel estava lá no deserto. Alguns estudiosos dizem que 600 homens cadastrados para a guerra estavam aptos a sair, né? Tirando aqueles que tinham as suas famílias, né? Os que tinham famílias, e alguns estudiosos dizem que tinham mais ou menos 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas. Quanto tempo leva para atravessar um rio 2 milhões de pessoas? Né? O rio estava descendo, era o mar, né? E aí Deus vai e abre o mar e fica segurando até que 2 milhões de pessoas passem a pé. Quantos velhos tinham lá? Quantos animais tinham lá? Quantas grávidas tinham lá? Que precisavam andar devagar. Não dava para passar correndo. E Deus pôs uma coluna de fogo lá atrás,
e falou: vocês esperem aí, que o meu povo vai passar aqui no rio. Colocou, né, 2 colunas, né, para segurarem. Não ficou lodo no chão, o chão secou e o povo passou pé seco. E aí, se você procurar na internet, você vai ver que no lugar onde eles atravessaram, ainda existe até hoje carruagens dos egípcios afundadas lá. Porque depois que o mar fechou, ele engoliu todos os guerreiros do Egito, né? Então, esse povo todo no deserto, onde o calor é insuportável. O pastor Simões, em 88, eu estudei com o João Batista, e o João Batista foi para Israel, e ele está lá até hoje, em 88. E o pastor Simões, ele faz parte do grupo da irmã Rosana, que organiza viagens para Israel. E ele está lá agora. E aí ele tirou uma foto com o João Batista e falou: e aí, pastor Tiago, você conhece? Né? Mandou ontem para mim. Eu falei: que bom, graças a Deus. O calor durante o dia é insuportável, 50 graus. Mas o frio da noite é abaixo de 0, irmãos. E quem aguenta um negócio desse? E nós temos toda a proteção, a gente tem toda toda a tecnologia para esquentar um lugar, para esfriar um lugar se precisar. Mas você imagina isso na época do Egito, na época do Êxodo, né? 4.000, 5.000 anos atrás. Como é que você jogava uma semente na terra e fazia aquela semente brotar? Era uma coisa bem difícil, e se não existisse a sabedoria de Deus, irmãos, eles teriam sucumbido no deserto, né? E o que pesou no meu coração foi que Deus, ele estava preocupado em que as pessoas fizessem a roupa do sacerdote, né? Qual era a intenção de Deus em acrescentar sabedoria para o homem, para que ele pudesse construir uma roupa, fazer uma roupa? Os engates de ouro, eles eram talhados de acordo com aquilo que Deus queria. Ele tinha um sininho embaixo. Como é que você faz um sino, né, de ouro? Então, era parecido com uma romã, fechada dos lados, precisava fazer barulho, porque o sacerdote ia entrar na presença de Deus e ele precisava ficar se mexendo e dizendo que estava vivo, porque se ele morresse, ninguém mais podia entrar lá. Era só ele que podia fazer isso. Deus determinou a Moisés a quantidade, irmãos, de argolas que teriam nas cortinas, nos varais das cortinas. Deus determinou, irmãos, o tipo de pano que a cueca do sacerdote teria. Deus determinou todas essas coisas. E aí a gente pensa hoje, né, os ciclistas, né, pensam hoje aí naquela blusa sobre pele, aquela blusa de pedalar. Deus já falou da blusa de sobrepele, era de linho retorcido. Como é que é linho retorcido, irmãs? Eu não sei como é que é isso. Mas Deus falou: tem que pegar o linho e torcer, e retorcer, né? E tem que fazer alguma coisa aí, né? Então, Deus, irmãos, ele tem padrões para tudo. E no verso 2 ele diz assim: farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para a glória e ornamento. Glória e ornamento. E aí eu fui ler em outra tradução. A tradução da minha Bíblia diz glória e ornamento. A corrigida também diz glória e ornamento. Mas a Bíblia, a nova versão atualizada, ela diz assim: glória e beleza. E aí a nova versão transformadora diz assim: dignifique e honre ao Senhor. Dê dignidade e honra. Então, aquelas vestes, elas iam dignificar o nome de Deus e elas iriam honrar o nome de Deus, irmãos. Para que Deus mandou fazer aquilo? Para a sua glória. Eu quero que vocês façam essa veste bonita para vestir no Arão, para vestir nos filhos dele. E Deus não se eximiu de matar os filhos dele porque puseram a mão na arca. Mas Deus mandou fazer a roupa sacerdotal do jeito que ele queria. Olha, eu quero que essa roupa que vocês façam, ela me honre, ela me glorifique, ela me traga beleza.
Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma sabedoria especial para você, para que você entenda, para que você consiga projetar do jeito que eu quero. Aleluias. Bendito é o Senhor, né? O pano de linho, irmãos. A gente imagina, quem assistiu a novela aí do José, né? A gente imagina, irmão, o pano de saco. O pano de saco é fácil fazer, não é, irmãos? Você puxa o pano aqui, faz assim, passa um fio no meio, depois faz assim, passa um fio no meio, é aquele pano grosso. Mas como é que é o pano de linho, irmãos? Como é que é a mitra? A mitra é o chapéu do sacerdote. Se você procurar na internet, você vai encontrar. Como é a mitra? Deus determinou como seria a medida. Irmãos, que cor que é a púrpura? Que cor que é o carmesim? Hoje é fácil fazer tudo isso. Você imagina lá no meio do deserto você fazer a cor carmesim, a cor estofo azul. Que cor é essa, irmãos? Aonde que se consegue uma planta que pinte dessa cor? E Deus vai nesses detalhes, irmãos, né? As ombreiras, tinha que pôr ombreira, meu terno aqui tem ombreira, né? Mas ele diz assim, obra esmerada. Obra esmerada. Bendito é o Senhor. Né? Nós vemos Deus tão detalhistas em uma e outra coisa, mas Deus, ele tem detalhes para todas as coisas. Quando você ora, quando você busca a Deus, quando você apresenta a Deus a tua vida, o teu coração, quando você apresenta a Deus a tua necessidade, Deus, ele é detalhista com você. E muitas vezes a gente acha que não precisa falar assim com Deus. Tem gente que diz assim, Deus sabe todas as coisas, e vai levando de qualquer jeito, né? Mas em todas as coisas, Deus, ele é exclusivo, amém? Será que Deus mudou a sua vontade? Com o passar dos anos, Deus mudou. Deus hoje não está mais preocupado com isso. Em nome da graça, nós não precisamos mais nos preocupar com o templo, nós não precisamos mais nos preocupar com a nossa roupa, nós não precisamos mais nos preocupar com a moda, a gente pode fazer de qualquer jeito. Será que Deus mudou, irmãos? Ou Deus continua ainda querendo fazer uma coisa bonita? Bendito é o Senhor. Mesmo depois da vinda de Jesus, nós estamos no século 21 e nós vemos pastor querendo ressignificar a Bíblia, dar um significado novo para a palavra de Deus. Eu acredito que se houvesse um consenso entre todos os pastores, todos os líderes, todos os escritores da Bíblia, se houvesse esse consenso sobre a reedição da Bíblia, a ressignificação da Bíblia, algumas pessoas, elas não iriam ressignificar a Bíblia, mas elas iriam editar outra Bíblia, outra coisa. A gente vê pessoas tirando textos da palavra da Bíblia, textos da palavra de Deus, e ignorando esse texto. A gente vê pessoas criticando o Velho Testamento, porque era da época da lei, e agora nós estamos na graça, então a lei, ela não tem mais força. Então tira, o Senhor é o meu pastor, tira da sua Bíblia isso aí, e nada me faltará. Se nós não queremos mais cumprir a lei da palavra de Deus, irmãos, nós podemos tirar, quando você passar pelo vale da sombra da morte, não vai te fazer mal. Quando você passar pelas águas, você vai submergir. Então a gente tira esses textos e ignora eles. Mas como esses textos são bons, então nesses daí a gente acredita. Naturalmente, hoje, se o teu filho for rebelde, você não vai matar ele, né? Porque a lei manda fazer isso em Levíticos. Se teu filho for desobediente, você não dá uma surra nele, você mata ele de uma vez. Está escrito lá na Bíblia. Então Deus não vai mandar fazer isso hoje. Essa lei, ela passou.
porque a graça é uma lei maior. Então, o verso 3, nós vemos Deus dizendo assim: a quem eu enchi do espírito de sabedoria, né? Por que Deus tomou este cuidado em encher uma pessoa de sabedoria? Se você não sabe, ou se você não acredita nisso, você é muito mais sábio, muito mais sábia do que muita gente, porque você conhece a Bíblia. Quando eu tinha 15 anos mais ou menos, minha mãe já era crente, e eu descobri que o livro de Provérbios é um livro de poesias. E eu pegava o livro de Provérbios e copiava algumas coisas do livro de Provérbios que eu gostava, né? Pegava da Bíblia da minha mãe e apresentava como trabalho na escola. E eu tirava nota boa quando eu fazia isso. Por quê? Porque existe sabedoria. Algumas pessoas achavam que eu era poeta. Eu não falava nada, eu ficava quieto. Pensa o que você quiser, né? Mas Deus, ele tem um padrão. O padrão de Deus, irmãos, ele é santidade. Esse é o padrão de Deus. Vocês são santos. Eu separei vocês. Vocês são imagem e semelhança. A minha imagem e a minha semelhança. Nós somos a imagem de Deus, irmãos. E nós, muitas vezes, acreditamos que não somos isso por causa do pecado, mas Jesus resolveu esse problema, para que voltássemos a ser a imagem e semelhança de Deus, para que pudéssemos ter o mesmo pensamento que Jesus teve quando estava aqui na terra, para que pudéssemos nos relacionar com Deus todos os dias através do Espírito Santo. Este problema foi resolvido, irmãos, mas de uma forma indireta, de uma forma, eu acho que leviana. Nós ficamos anos e anos dentro da igreja, não podia falar alto. Eu ia na igreja, eu era criança, eu ia na igreja, mas você não podia, você tinha que cochichar dentro da igreja. Porque a freira dizia para mim assim: aqui é a casa de Deus, tem que falar baixinho. E você imagina eu, do jeito que eu sou, né? Eu falava, então Deus está dormindo, porque tem que falar baixo. Mas nós entendemos que nós não podíamos ter esse relacionamento, era só os sacerdotes padres que podiam ter isso, né? Mas a Bíblia diz lá em Romanos, no capítulo 1, verso 22, Atos Romanos. Um, 22 e 23 está escrito assim: considerai, pois, Romanos 11, é 1. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como aves, quadrúpedes e répteis. Naturalmente, esse texto ele tem um contexto, tá bom? Mas o que Deus estava dizendo aqui, o que Paulo estava dizendo aqui para eles, era que eles apagaram a glória de Deus e começaram a imitar os homens. E aí serve para nós também isto. Para o que eu estou falando aqui serve. Então, eles mudaram a glória de um Deus que não era corruptível e tornaram ele corruptível, em semelhança de imagem de homem. Criaram Deus, criaram uma imagem, e aí criaram um monte de coisa que faz com que o homem não adore mais ao Deus verdadeiro. O judeu, ele diz assim: olha, eu não sou cristão, mas se eu fosse, eu nunca iria nessa igreja, porque vocês são divididos, cada um tem uma doutrina, cada um tem uma ideia. Então os homens, com o passar dos anos, estão reduzindo a glória de Deus ao nível do homem. Eles estão, em vez de santificar a sua vida e espiritualizar a sua vida, eles estão humanizando Deus, mundanizando Deus. A obra de Deus está sendo mundanizada, irmãos. Os homens estão procurando, a vinda de Jesus está próxima, irmão. Por quê?
Porque a gente vê que Satanás está trabalhando para fazer com que nós não consigamos pensar como Deus quer que a gente pense. E a gente pensa como o homem pensa. A gente quer que Deus seja como o homem é. Alguma coisa que dê para eu pegar. Por isso que existe tanta campanha e tanta coisa aí que tiram o homem da presença de Deus. Todas as vezes que nós queremos algo de Deus, todas as vezes que a gente precisa de alguma coisa que não dá para a gente resolver com o cartão de crédito ou com a nossa sabedoria, a gente dedica a nossa vida para Deus, irmãos. E a gente se volta para Deus, né? Porque nós acreditamos que Deus tem poder para resolver. Nós o conhecemos, irmãos. Você conhece a Deus. Eu não sei quem é o mais novo aqui, mas você conhece a Deus. Você sabe na sua consciência, independente de você ter aceitado Jesus ou não, você sabe que existe um Deus que tem poder para resolver o seu problema. Todos nós somos assim, sabe por quê? Porque se fosse um computador, esse computador seria como se fosse o Google no teu celular. Ele já vem instalado e você não consegue tirar ele de lá. Outro dia eu fui... Deixa para lá. Amém. Todas as vezes que nós queremos, nós nos dedicamos. Nós temos capacidade, irmãos, de buscar a Deus e nos relacionarmos com Deus. Você tem essa capacidade. Bendito é o nome do Senhor. As crianças pequenininhas, elas não têm medo dos seus pais. Ainda que os seus pais sejam abusivos, sejam violentos, as crianças não têm medo do pai, porque ela sabe que ela pode confiar no pai. O cristão, irmãos, ele sabe que ele pode confiar em Deus, e ainda que ele esteja totalmente errado, ele sabe que se ele buscar Deus, Deus de alguma forma vai responder. Deus de alguma forma vai vir de encontro à necessidade dele. Tem aqui uma pergunta dura para você. Qual é a mensagem que você está passando como um cristão? Como um filho de Deus? De acordo com o seu comportamento, você, se tivesse aí uma maneira de você sair e se olhar de fora, né? Os irmãos que pregam aqui conseguem se olhar. A gente assiste as pregações, a gente consegue se olhar. Mas se você conseguisse se olhar, né, uma semana inteira, tipo o Big Brother, né, os seus atos, as suas ações, a sua dedicação, a sua fidelidade a Deus, tudo que você faz para Deus. Se você conseguisse se olhar, não para Deus, né, mas tudo que você faz durante a semana, qual é a mensagem que você está passando? O pastor Josué mandou eu perguntar isso para a Márcia. Né? O que você acha de mim? Fala de mim. Né? Fale de mim. Então, o seu palavreado, como é que está o seu palavreado? Ele glorifica a Deus? Ele faz com que as pessoas queiram te ouvir? Né? O seu comportamento nos negócios dá um testemunho daquilo que você é, daquilo que você crê, né? O seu testemunho particular como cristão. Como é que está isso daí na sua vida? Seja sincero, né? Você aceitaria um convite seu para vir à igreja? Muitas vezes, irmãos, a gente não faz alguma coisa para Deus porque nós mesmos não estamos nos aceitando, né? Você aceitaria Jesus através de um convite seu? Se você se convidasse para aceitar Jesus, com o testemunho que você tem, você aceitaria? Não responda, só pense. Algumas respostas, irmãos, elas estão bem claras na Bíblia. Essas perguntas que eu fiz aqui, elas estão bem claras. Outras, elas estão intrínsecas no meu jeito de ser, no meu jeito de falar, naquilo que eu creio, porque aquilo que a minha boca fala, irmãos, não é o suficiente. Os seus atos falam muito mais fortes. Bendito é o Senhor. Então, o que é isso, o ser intrínseco, né? Outro dia eu vi uma pregação, né? Um exemplo de um membro da Yakuza. Um pastor que teve que fugir do Japão
porque ele se converteu e ele queria sair da Yakuza. E aí não tem como sair da Yakuza. Yakuza é uma gangue mafiosa do Japão que domina todo aquele país. Então as pessoas tinham determinadas tatuagens. A Yakuza, esse pastor, ele anda aqui pelo Brasil, se você procurar na internet você vai achar, ele anda aqui pelo Brasil dando testemunho. Então ele tira a camisa e ele mostra todas as tatuagens que ele tem. E ele fala o significado dessas tatuagens, os pactos que ele teve que fazer para construir essa tatuagem, para fazer essa tatuagem. E aí, eu fico imaginando se a Yakuza viesse para o Brasil, né? Eles não iam conseguir sobreviver aqui. Porque as pessoas vão fazer tatuagem, vai lá no tatuador e fala assim, eu quero igual da Yakuza aqui, ó, faz aqui, né? Ele tem um monte de tatuagem igual da Yakuza aqui no Brasil, né? Então, eles teriam que arrancar essas tatuagens de alguém, né? A pessoa chega lá e diz para o tatuador o que ela quer. Uma pessoa que vai presa e ela faz parte de uma facção lá dentro da cadeia, ela tem que fazer uma tatuagem, aquela tatuagem verdolenta, né? Que os caras fazem com martelinho, né? Eles ficam batendo a agulha lá no teu... Fazem na mão, fazem em muitos lugares. Porque eles querem fazer parte. Eles querem fazer parte de alguma coisa. Então, é uma expressão de que ele pertence a um grupo, e este grupo, às vezes é o fora da lei, né? Às vezes é um grupo torto, né? Todas as expressões, irmãos, elas são manifestações da nossa vontade. Um dia, você manifestou a tua vontade. Eu quero seguir Jesus, amém? Você lembra desse dia? Amanhã vai fazer 29 anos que derramaram óleo na minha cabeça. 32 que eu sou pastor. Mas amanhã, no dia de amanhã, há 29 anos atrás, eu fui ungido a pastor. Eu, a Márcia e a Isabela. A Márcia estava de barrigão, né? Subimos no púlpito e fomos abençoados. Então, a pergunta que nós temos que fazer é o que isso tem a ver comigo? Né? Hoje nós participamos, irmãos, de situações, uma coisa bem simples, né? Você participa do Facebook. E aí lá no Facebook você tem uma opinião para dar. E essa sua opinião é uma opinião altamente especializada naquele assunto que você está falando, né? Mas os comportamentos hoje, irmãos, eles são ditados. Nós não fazemos as coisas. Você não bebe Coca-Cola porque Coca-Cola é mais gostoso que a Fanta. Então, se não tiver Coca-Cola, você bebe Fanta. Mas você bebe Coca-Cola porque a Coca-Cola faz mais propaganda do que a Fanta. E aí você vai lá e bebe, é gostoso, é feito para isso, aí você vai lá e bebe aquilo lá, né? Então, a sociedade está ditando para nós, quais são as regras de vida que nós temos que ter. E aí agora começou uma briga séria, né? Em quem você vai votar em outubro. Tá aí, estão ditando para você, e aí você escolhe um lado, e você acha que está escolhendo, né? De repente você abriu o teu coração para ouvir um lado. Eu lembro, não sei por que eu lembrei agora, as psicólogas aí me expliquem isso, né? Minha mãe, a gente fazia lição de manhã em casa, e quando acabava, a minha mãe ditava 10 palavras. Ela ditava, e a gente tinha que escrever as palavras que ela ditava. No outro dia, as palavras que eu tinha escrito errado, eu tinha que escrever elas 10 vezes, para escrever certo. Acho que é por isso que eu gosto de escrever, eu rabisco tudo. A gente tinha que aprender a escrever certo. E eu lembro que uma professora que eu tive, a Ana Vigliar, quando eu tinha o quê? Acho que 8 anos, 7 anos. Muito antigo, né? Mas ela era linda. Ela era linda.
E eu era apaixonado por ela, e ela brigou comigo porque eu escrevi muito. Quebrou o pau comigo. E aí eu fiquei decepcionado, né? Falei, mas eu amo ela e ela fica brigando comigo. O que é isso aí? É ato falho? Não. Essa historinha aqui não tem nada a ver, né, irmãos? Né? Mas a moda, ela diz... eu tinha posto aqui, irmãos, eu tinha esquecido. A moda, ela diz o que a gente tem que vestir. Aí eu procurei na internet, que eu tinha visto outro dia, um mendigo vestido com roupa rasgada e uma loja da Fiorucci vendendo a mesma roupa por R$1.500. Então a moda hoje dita a roupa rasgada. E aí, quanto mais rasgada, mais legal é, não é, irmãos? E mais cara é, e todo mundo vai lá e paga a bendita da roupa. Né? Tá limpa, mas parece que nunca foi lavada. Porque a moda dita. Bendito é o Senhor. Deus não está só preocupado com o meu coração, irmãos. Deus está preocupado com a tua aparência. Deus está preocupado com os teus atos, com a tua maneira de ser. Deus está preocupado com o que você fala. Deus está preocupado com o que você pensa. Deus está preocupado. E a Bíblia tem orientação para tudo isso. 1 Tessalonicenses 4, abre comigo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso de número 13. Está escrito assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes com os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Vamos ressuscitar, amém, irmãos? Eu vou ressuscitar. O meu corpo vai ser glorificado? Não sei, eu vou morar no céu, tem que ter a glória, porque senão eu não vou aguentar. Mas Deus está preocupado com tudo que é teu. Deus não está aquém dos teus sofrimentos, Deus não está aquém das tuas dúvidas, das tuas questões, Deus não está aquém de nada disso. E se muitas vezes você não tem tido essa resposta, é porque você não tem buscado essa resposta. Porque se você buscar a resposta de Deus, eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Amém? O Espírito Santo mora em você. Você crê nisso? Nós vemos Deus preocupado em apresentar um padrão de santidade, um padrão de pureza. Olha, o sacerdote, ele tem que se vestir desta maneira. E se você for olhar hoje, eu estou em Levíticos capítulo 22. Estou escrevendo a Bíblia. São 600 mandamentos que tem nos 5 primeiros livros da Bíblia. Existem os mandamentos que são lei, não dá para você discutir, não matarás, não roubarás. Existem os mandamentos que são normas, que você tem que cumprir. Guardar o sábado, você cumpre se der. Porque se o teu boi cair no buraco, você vai lá e tira ele. Se você precisar ir no médico, você vai lá e faz isso. Então, alguns desses mandamentos... Mas o padrão de Deus, irmãos, ele é um padrão de pureza, ele é um padrão de santidade. E ainda que você não consiga fazer aquilo que Deus manda você fazer, você tem que se esforçar para buscar isso de Deus na sua vida. E não é, irmãos, uma coisa corriqueira. Não é, Deus sabe, deixa para lá. Não é isso não, irmãos. Quando você errar, você tem que dobrar o teu joelho e você tem que pedir perdão a Deus, porque você errou, porque você não cumpriu a santidade de Deus na sua vida. Porque Deus, quando olha para você, Ele te vê como santo, Ele te vê como puro, como limpo. O sangue de Jesus já te purificou de todas as coisas. O sangue de Jesus já nos limpou. Paulo diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 6... 1 Coríntios 6,12, está escrito assim, olha: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas.
Os alimentos são para o estômago para os alimentos, e Deus destruirá tanto um como o outro. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então, tudo é lícito, irmão. Se você quiser, uma vez eu perguntei, né? Você passar lá, você está morrendo de fome, aí você passa lá na esquina, tem lá uma macumba com frango que ainda está quente, né? Tem lá uma champanhe, né? Você pode comer aquilo ou não? Pode, só que não convém. Não convém, você vai trazer problema para a tua vida, porque aquilo foi oferecido para um demônio. Mas se você estiver lá na ilha, lá, não sei das quantas, e achar um frango lá, você pode comer o frango, que não vai acontecer nada. O teu estômago, ele vai morrer, pode ser que você morra 2 dias depois, mas não tem problema, né? Pode ser que aconteça isso, mas aí você vai para o Senhor. Aí você vai para o Senhor. Mas como fazer, irmãos, para agradar a Deus? O que eu faço para agradar a Deus, irmãos? O que eu faço para andar na presença de Deus? O que eu faço para ouvir Deus falar, irmão? Você sabe que você tem esse poder? Deus pode falar com você, amém ou não? Quem aqui já ouviu a voz de Deus? Quem aqui já ouviu, já sentiu um toque de Deus, né? De repente Deus toca em você e fala assim, acorda aí, meu, vamos orar, vamos falar comigo. Deus tem esse desejo, irmãos, e nós temos esse poder. 1 Pedro capítulo 3, 1 Pedro 3, bendito é o Senhor. Você está entendendo o que eu estou falando? Não. 3, no verso 2. Ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de amor e de temor, Deus quer observar isso, as pessoas querem ver isso em você. O seu comportamento fala muito de quem você é, do teu relacionamento com Deus, da experiência que você tem com o Senhor. O teu comportamento fala sobre isso, irmãos. E nós não podemos negligenciar isso, né? Ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. As nossas expressões, né, carregam significado. O jeito que você abre e fecha uma porta, o jeito que você trata a sua Bíblia, estão falando, estão dizendo para o mundo se eles devem desejar Jesus ou não, né? Lá na empresa que você trabalha, né? Outro dia falaram para mim da Rádio Peão. Tem a Rádio Peão, não tem? Aquela rádio lá que ela vai um contando para o outro, e quando chega lá no final da fila, aquela primeira história já não existe mais, é outra, totalmente diferente, né? Aquela que espalha, hoje em dia a palavra certa é fake news, aquela que espalha a notícia errada. Mas o seu palavreado, né, fala muito de você. O jeito que você fala muito de você. Abre a sua Bíblia lá em Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se existe um louvor, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Aleluias. Efésios 5:19, um livro antes, 2 páginas antes. Falando entre vós com salmos, entoando louvores, de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Parece que essa palavra está meio fora. Quem sabe se nós fôssemos reescrever a Bíblia, a gente acrescentaria mais alguma palavra aí ou tiraria alguma da palavra que estão aí? Só que por que a gente não faz mais isso? Por que a gente não entoa hinos de louvor durante a semana? Eu gosto de ver as irmãs que não estão acostumadas a cantar, vir cantar aqui na frente.
vem pingando na unção, irmãos, de tanto medo. Glória a Deus por isso. Que vocês nunca percam esse medo. Que esse medo seja presente, irmãos. Só quem prega sabe o que eu estou falando. Falando entre vós, entoando de coração, né, cânticos espirituais. Você consegue fazer um culto particular, você e Deus? Cantar para Deus. A irmã lá canta lá em casa, lá, canta lá do outro lado da rua, lá que a gente ouve. Mexe com todos os demônios, né, Bernadette? Os demônios ficam tudo agitado. Falando um pouco da nossa fé, nós devemos apresentar a nossa, representar a nossa aparência. Então, quando uma pessoa faz uma tatuagem, ou quando uma pessoa se veste de alguma maneira, quando uma pessoa tem um comportamento, ela está falando alguma coisa. Ela está trazendo uma mensagem. Olha, eu participo de uma tribo que age assim. Qual é a tua tribo? Qual é a nossa tribo, irmãos? Se Deus está preocupado com os engates, com a ombreira, né? Ombreira ninguém vai ver, tem uma ombreira aqui embaixo, ninguém vai ver isso aqui. Mas Deus está preocupado com isso. Deus está preocupado com o boné que o sacerdote ia usar, a mitra. Deus está preocupado com isso. Você acha que Deus está preocupado com o seu comportamento? Ou Ele sabe todas as coisas? Ele sabe. Nós devemos agir como se nós estivéssemos indo embora, né? Jesus volta hoje. Já viram aquele negócio na internet que Jesus volta, uma meia dúzia fica lá na igreja? Tem um estouro, todo mundo vai para o céu, meia dúzia fica. Nós temos que agir como se Jesus fosse voltar no nosso culto aqui, ó. Final do culto, vamos orar, irmãos. Pá! Explodiu, fomos embora, acabou. Estamos na presença de Deus. Como se Jesus estivesse voltando agora. A gente tem ouvido muito falar sobre isso, né, irmãos? Eu nunca ouvi tanto sobre isso. Tantas visões, tantas palavras em cima disso. Os acontecimentos estão dizendo que isso vai acontecer. Está próximo, né? Quando a gente não sabe. E a Bíblia nos orienta o quê? Nós devemos refletir a imagem de Deus. A Márcia atendeu uma menina, uma moça, ligou para ela tem uns 10 dias, e a moça está fazendo psicologia, não sei aonde, lá num outro estado. E não sei se ela, se for, você me corrige. Ou então deixa eu contar. Mas um dos dias que a moça saiu do consultório, e a crise dela já tinha acalmado, porque ela tinha passado pela consulta, ela disse assim para a Márcia: se eu fosse explicar quem é Deus, eu diria que é você. Viu Deus, porque resolveu o seu problema, irmãos. As pessoas estão aí fora procurando Deus. As pessoas estão querendo ver Deus, irmãos. Estão perdidas porque não sabem, né? Quando tinham a Covid, para lutar contra a Covid, tinha um propósito de vida. Agora não tem mais, irmão. Não tem mais Covid, não tem mais nada. E as pessoas estão perdidas. O mundo não acabou. Eu achei que ia acabar, mas não acabou. E agora? O que eu faço? O que eu faço? Existe uma preocupação séria sobre como será a próxima geração. Uma preocupação muito séria. Eu sei que Deus tem os seus remanescentes, sempre terá. Deus sempre, assim como Deus encheu aqueles homens de sabedoria, uma sabedoria específica, Deus também preserva a vida de algumas pessoas, porque esses serão a próxima geração, né? Mas a próxima geração, ela vai ser, irmãos, do jeito que nós quisermos que ela seja. E se se a gente olhar para a próxima geração hoje, a gente vê que a coisa está grave, hein, irmãos? A coisa está séria, está ficando séria. Porque as pessoas não estão se preocupando em apresentar Deus para os seus filhos.
As pessoas não estão se preocupando em trazer temor de Deus para os seus filhos. Isso é uma coisa que você deve se preocupar, né? Então, tem que mudar a folha. Pode ser que a geração que aprendeu com os pais a viver na presença de Deus é uma geração forte. A geração que conhece a Deus, a geração que respeita a Deus. Você sabe que quando a gente não passa esse conceito de que Deus é o Senhor, e o conceito passa a ser, Deus é meu amigo, a gente não respeita pai e mãe, porque não existe o Senhor na vida dessa criança. Pais e mães que dizem para os seus filhos, não precisa chamar de Senhor, eu me arrependo hoje, porque quando a Isabela era pequena, um dia a minha sogra pediu que queria que ela pedisse a bênção para o meu sogro. E eu, ignorante, olhei e falei, não precisa nada disso. Hoje eu me arrependo, irmãos. Deveria ter feito porque não custava nada e não tinha problema nenhum. Mas eu gosto quando eu vejo um filho chegar e falar, bença mãe, bença pai. É legal isso, irmãos. Isso dá conceito de senhorio na cabeça de uma criança. Ela entende que existem senhores acima dela, né? Então, pode ser esta geração, se você se preocupar com isso. Hoje eu ouvi um pastor que falou que existe agora o homeschool, né? Porque as escolas não estão ensinando o que deve ser ensinado, português, matemática, história, educação, organização social e política, o SPB. Então eles pedem ao Ministério da Educação para que o Ministério da Educação dê um parâmetro para que eles possam ensinar as crianças em casa. E essas crianças não aprendem a doutrinação. É uma preocupação. Mas nós estamos vendo uma geração de Big Brother, né? Geração que vazia, né? Sem propósito, manipulável, né? Uma mídia fraca, né? Onde não ensina nada. E muitas vezes, irmãos, a gente fica terceirizando a educação dos nossos filhos com televisão, com internet, com uma série de coisas, né? Tem emoções fracas, né? Jesus, ele veio para salvar a humanidade e ele fez direitinho, irmãos. Ele deixou o Espírito Santo, que pode habitar na vida das crianças. Se a gente ensinar as crianças que o Espírito Santo pode habitar no coração dela, ela só precisa aceitar Jesus como Senhor. E aí o Espírito Santo vai falar com ela. Bendito é o Senhor. Eu não sei quem foi que me falou que teve uma criança aqui da nossa igreja que foi batizada com o Espírito Santo, né? Nesses dias que eu estou falando sobre isso, quem foi? Mais alto. A Larissa foi batizada com o Espírito Santo. Depois você conta essa experiência para nós. Para mim, pelo menos, você conta, tá? Uma criança foi visitada por Deus e foi batizada com o Espírito Santo. E hoje ela pode ouvir a voz de Deus. Hoje ela pode ouvir a voz de Deus. A morte de Jesus teve um significado para nós. A habitação do Espírito Santo em você tem um significado. Por quê? Porque ele te leva à verdade. Então ninguém aqui vai poder ter desculpa de dizer para Deus assim, eu não sabia. Porque Deus vai te perguntar, o Espírito Santo habita em você? Sim ou não, irmãos? Estou perguntando para você, Espírito Santo habita em você? Se ele habita, ele te leva à verdade, é só você querer saber dela. É só você perguntar, né? Então esse é o mesmo espírito de sabedoria que encheu aqueles homens para coisas específicas. Esse Espírito Santo, ele pode tocar na sua vida, ele pode encher você da presença de Deus e fazer com que você fale das coisas de Deus, das grandezas de Deus. Aleluias. Abra a tua Bíblia lá em Isaías, no capítulo 11, e depois nós vamos orar. Isaías 11. Está escrito assim, do verso 2.
estava falando sobre Jesus, reinado pacífico do filho de Jessé. Isaías profetizou sobre isso. Verso 2: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos e a felicidade o cinto dos seus rins. Aleluias. Então, ele fala aqui de 7 Espíritos do Senhor, né? O Espírito do Senhor, Jesus disse, está sobre mim. E eu transfiro ele para você. O Espírito do Senhor, sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento e temor, e temor. Bendito é o nome do Senhor. Você faz parte de uma tribo, amém, irmãos? Nenhuma tribo humana, nenhuma tribo mundana, nenhuma tribo de raiz que seja, pode tomar o teu lugar, pode tomar esse lugar no teu coração. Você é do Senhor. Bendito é o nosso Deus. Vamos ficar de pé, irmãos, em nome de Jesus. Nós vamos orar. Feche teus olhos. Marquinhos, quem que está aqui tocando? É a Nathalie. É a Nathalie. O Nathalie está aí? Venha. Venha aqui. Feche teus olhos, queridos. Glorifica a Deus pela tua vida. Até aqui o Senhor tem te ajudado, até aqui o Senhor tem te preservado, o Senhor tem te guardado. Bendito é o nome do Senhor, adore a Deus por isso, agradeça ao Senhor, porque você é dele, porque ele é teu, porque você tem o privilégio de andar na presença do Senhor, amém, irmãos? Pode tocar. Som. Aleluias, aleluias. Deus está preocupado com a sua vida, Deus está preocupado com o teu coração, mas Deus também está preocupado com a tua aparência, Deus está preocupado com os teus atos, e Ele quer que os teus atos sejam atos que glorifiquem o nome dEle, que abençoem o nome dEle, que abençoem a presença dEle na sua vida. Santificado é o nosso Deus, amém, queridos? Não sei como você respondeu as perguntas que eu fiz, mas há esperança, há esperança para a mudança, para a transformação. Eu quero que você se apresente a Deus agora. Você diga para o Senhor, Senhor, se essa palavra falou com você, peça a Deus que Deus renove a tua vida agora. Renove o Espírito Santo que habita em você. Louvado seja o teu nome, meu Deus. Abençoa o coração dos meus irmãos, Pai. Abençoa a vida de cada um, aquele que não está tendo vitória, Senhor. Ó Deus, para vencer o pecado, para lutar contra as coisas mundanas, Senhor. Aqueles que, ó Deus, muitas vezes estão resistindo ao toque do teu Espírito, Senhor. Eu peço agora que o Senhor se mova no nosso meio, Pai. Deus, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor vai tocando em corações, Pai, renovando a vida de cada um, meu amado Deus. Santificado é o teu nome. Que o teu reino venha, Senhor, que o teu reino venha sobre as nossas vidas, que a tua vontade seja feita, Pai, ó Deus, e assim como é no céu, Pai, que seja a nossa vida aqui na terra, na tua presença, Senhor. Como teu filho leu deste novo céu e nova terra, nós sabemos, Senhor, que a tua presença é real, Senhor, na Nova Jerusalém. Queremos andar na tua presença aqui na terra, Senhor.
Por isso te pedimos, Senhor, restaura o nosso altar, Pai. Restaura a nossa vida agora, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Se você está enfrentando uma luta, se você está enfrentando, uma dificuldade com o pecado, agora é o momento de você dizer para Deus: Senhor, me perdoa, me fortalece, me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor. Pai, eu confesso a Tua presença agora na minha vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós Te adoramos, Pai, nós Te bendizemos. Quem sabe você ainda não disse assim para Jesus: Jesus, entra na minha vida, entra no meu coração, faz parte do meu dia a dia, habita dentro de mim, Espírito Santo, sela a minha vida. Aleluias. Você pode fazer isso agora. Você pode dizer: Senhor Jesus, eu te recebo agora como Senhor, como Salvador da minha vida. Eu não quero ir para o inferno, Senhor, eu quero andar na presença de Deus. Diga isso para Deus: Senhor, cuida de mim, me recebe agora como Teu filho. Deus, eu oro em nome de Jesus. Amém, amém. Alguém orou assim? Amém. Baixa a sua mão. Glória a Deus. Você recebeu Jesus como Senhor. Bendito é o nome do nosso Deus, irmãos. Saiba que o Senhor, Ele recebeu a tua oração. O Senhor que te conhece recebeu a tua vida. Aleluias. Desfrute. Vem falar comigo aqui no final, tá bom? Em nome de Jesus. Vamos passar para a ceia, em nome do Senhor. Que Deus te abençoe, viu, irmãos? Em nome de Jesus. Queria chamar as irmãs do grupo Sopro de Deus. Venham aqui à frente, irmãs. Para que Deus toque em você. Amém? Amém. Louvado seja o Senhor. Está escrito assim: porque os Coríntios, o que eu recebi do Senhor, também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim.
Aleluias. Todas as vezes que nos reunimos com o Senhor, naturalmente, nós não temos este costume de fazer a ceia todo culto. Mas todas as vezes que você for orar, você deve celebrar a presença de Deus na sua vida, né? Celebrar a morte dele, nunca se esquecer na sua oração dessa morte, né? Que foi por tua causa. Semana que vem a gente vai comemorar a Páscoa cristã. Ela comemora a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus. Mas a morte foi uma coisa bem trágica, bem forte. Era costume daquela época, mas com certeza para nós ele tem um significado muito maior do que simplesmente uma condenação, né? Jesus, com a sua morte, estava condenando o pecado. Ele estava tomando da mão do diabo toda a acusação que ele tinha contra você. Aleluias por isso. Não existe mais condenação contra a sua vida. O diabo não tem mais poder, porque o sangue de Jesus, ele te purificou de tudo. Ele tirou você dessa condição de uma pessoa longe de Deus. Hoje nós estamos próximos de Deus e podemos andar com Deus, amém? Bendito é o nome do Senhor. Vamos orar? Em nome de Jesus. Pastor Wesley, você ora por mim? Aleluia, estenda as vossas mãos, Senhor nosso Deus e Pai, diante desse momento de celebração, Pai, onde o seu corpo se reúne, ó Pai, para lembrar, para trazer à memória o sacrifício do Senhor, Pai. E diz que foi um sacrifício de obediência que o levou à cruz do Calvário. Isso tem um significado, ó Deus, de que juntamente contigo também, Pai, seremos glorificados. Que o mesmo Espírito, ó Deus, que o trouxe do mundo dos mortos, também nos trará um dia. Ó Deus, o Senhor nos promete essa graça sem fim, esse perdão dos pecados, ó Deus, de uma maneira que o teu amor encobriu, Pai, toda uma multidão. Ó Deus, é graças que te damos por meio, Pai, desses elementos que celebram, ó Deus, um sacrifício de amor. Ó Deus, é assim, nós te louvamos, nós te agradecemos em nome de Cristo Jesus, no poder do teu Espírito, ó Pai. Aleluias, amém, glória a Deus. Os irmãos vão passar por vocês, um ato de reverência, você pegue o cálice, você participe da ceia, em nome de Jesus, amém? Vamos adorar a Deus, irmãs. Santo, santo, santo és. Santo, 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 santo és. Tão perfeito, incomparável és, meu Jesus tão adorado. Santo, 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 santo és. Santo és, tão perfeito, incomparável és, meu Jesus tão adorado. E abriu a porta da eternidade, se entregou para se cumprir toda a verdade. Assim ele perdoou, foi crucificado e morto lá na rua de cruz, mas ao terceiro dia provou que era
Amém, queridos? Glória a Deus. Estou pulando aqui, irmãos. Estou pulando de alegria. Uma coisa que aconteceu. Vou contar para vocês. Amém. Está escrito na palavra de Deus. Declarou-lhes Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. E quem crê em mim jamais terá sede. Bendito é o Senhor. Aleluias. Em verdade vos digo: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Este é o pão que desceu do céu, para que todo aquele que nele crê não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo, é a minha carne. Aleluias. Glória a Deus. Você pode abrir o seu pão aí? Bendito é o Senhor. Segura o seu pão na mão. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus tomou o pão nas suas mãos e ele deu graças. Ele louvou, ele engrandeceu. A Bíblia diz que depois da ceia ele cantou um hino. Que hino será esse? Mas Jesus deu graças, ele disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Tomai e comei dele todo. Amém? Vamos participar em nome de Jesus. Vocês vão cantar. Aleluias. Agradeça a Deus, porque Ele morreu na cruz do Calvário para perdão dos seus pecados. Agradeça a Deus, porque se hoje nós podemos falar com Ele, nós não temos mais um ritual de sacrifício de cordeiro, porque Jesus já fez isso. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. E hoje nós podemos andar na presença de Deus. Amém, irmãos? Santificado é o Senhor. Da mesma forma, irmãos, Jesus tomou o cálice, né? Esse cálice que você tem aí é uma representação do sangue de Jesus. Jesus disse assim: olha, este é o meu cálice. Não abre ainda não, não abre ainda não. Este é o meu sangue que é dado por vós. Né? Quando vocês se reunirem, né, participem disso. Tenham um pacto comigo, tenham uma nova aliança comigo. Amém, irmãos? Bendito é o nome do Senhor. Vou te dar um momento para você agradecer a Deus. Enquanto as irmãs vão adorar a Deus, você agradeça a Deus pela morte de Jesus na cruz. Amém? Vamos adorar a Deus, irmãs? Devolver ao cego hoje sua visão, pra levantar de novo um paralítico do chão, pra alimentar com 5 pães e 2 peixes uma multidão, se preciso for uma nação, pra devolver a fé ao novo há 4 dias, pra transformar toda a tristeza em alegria, pra relembrar a cena forte quando ele falou, dentro de Aquete a tempestade se acalmou, pra forjar
Vamos aí? Aleluias. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que se não beberdes o meu sangue, não tens vida em vós mesmo. Quem bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois o meu sangue é verdadeira bebida, e quem beber do meu sangue permanece em mim, e eu nele. E quem de mim se alimenta, por mim viverá. Aleluias. Aleluias. Jesus falava sobre o sangue e o corpo, mas quem se alimenta da palavra, vive da palavra. Quem se alimenta de oração, vive de oração. Quem se alimenta da presença de Deus, vive da presença de Deus. Amém, irmãos? Bendito é o Senhor. Quem se alimenta do Senhor, vive pelo Senhor. Jesus tomou o cálice nas suas mãos, ele deu graças, ele disse: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Tomai e bebei todos vós. Vamos participar, irmãos, em nome de Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Deus santo e adorado, nós te louvamos. Levanta tuas mãos se você puder. Louve a Deus, louve a Deus, louve a Deus. Engrandeça o Senhor. Te engrandecemos, ó Cordeiro Santo. Glorificamos o teu nome, Pai. Glorificamos a tua presença, Pai. Oh Deus, a tua presença ela é real neste lugar. Aleluias. A tua presença é real, Senhor. Muito obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Louvado seja o Senhor. Amém, queridos. Você pode se assentar um minutinho só. Em nome de Jesus, nós já estamos terminando. Glória ao Senhor. Crianças, presta atenção em mim aqui, ó. Eu vou pedir para vocês fazerem um negócio, vocês precisam prestar atenção, tá bom? A tia Tailine fez um apelo lá em cima. Quem lembra desse apelo aí? A tia Tailine fez uma pergunta para vocês assim: quem quer aceitar Jesus como Senhor da sua vida? Quem foi que levantou a mão? Levanta a mão de novo aí para a gente ver. Olha o que aconteceu lá em cima hoje, irmãos. Aleluia. Quando meu... Deus é bom, amém, irmãos? Vale a pena a gente investir, vale a pena a gente fazer com que os nossos filhos, muitas vezes não querendo, orem, leiam uma Bíblia, venham na igreja. É um prazer, enquanto eles são pequenos, a gente consegue trazer, é uma bênção, irmãos. Mas é o lugar mais seguro que nós temos hoje. Se você traz uma criança para a igreja, lá na frente, ela não vai se esquecer. Quem falou de Jesus para mim foi uma mulher chamada Cristina e uma mulher chamada Sara. Eu tinha uma prima há muitos e muitos anos atrás, eu era criança também. E essa minha prima, ela passou por um câncer na perna, ela teve que amputar a perna por causa disso. E umas irmãs começaram a ir lá na minha casa lá e disseram para minha mãe, para minha avó: olha, manda as crianças na escola dominical, manda as crianças lá para a igreja. E a gente juntava uma turma de moleque lá para atormentar a vida das professoras de escola dominical. A gente ia lá, ganhava estrelinha, quem levasse visitante. Eu e meu irmão, a gente levava a rua inteira, Meu irmão era o chefe da turma, então obrigava os meninos aí, a gente ia lá infernizar a vida das... incomodar as professoras. Mas glória a Deus por isso, irmãos. Porque no dia em que eu reconheci Jesus, eu já tinha sido evangelizado. Bendito é o Senhor. Amém, queridos? Pastor Elton, você faz a oração final? Pode falar, Tailine. Isso mesmo. Então, papai e mamãe aí, dá uma ajuda, tá bom? No dia 30 agora deste mês aqui, as crianças vão conhecer o Museu da Bíblia.
Então, se você, pai, puder dar uma oferta para o departamento, vai ser uma bênção de Deus, né? A gente tem que alugar o ônibus, fazer um lanchinho para levar as crianças lá. Vão 40, ao todo, entre mães e crianças, vão 40 pessoas lá. Então, se você puder ajudar, faça isso, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, igreja? Rapidinho aqui. Nós sabemos que semana que vem é feriado, sexta, sábado, domingo. Muitos tiram para fazer uma viagem, visitar os parentes que estão mais de longe. Só para mim saber, eu preciso dessa informação. Quem não vai estar aqui no domingo que vem? Levanta a mão aí. Pode levantar, sem medo. Quem não vem, Tá bom. Tá bom, é que vocês... Eu tenho uma palavra para dar para vocês e eu precisaria que tivesse a igreja em peso. Amém? Deus me deu uma palavra para falar de casamento. E eu queria ministrar isso para vocês. Então, para mim saber como a igreja vai estar em peso, se tivesse desse jeito aqui, ó, excelente. Juventude? Ai, excelente. Amém? Glória a Deus. Em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé? Estenda as nossas mãos, igreja. Que a graça, o amor, a doce comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja sobre cada vida e sobre cada coração. Que toda a igreja de Deus diz. Está terminado em nome de Jesus. Uma ótima semana a todos e cumprimente o seu irmão com a paz do Senhor. Amém?